Muito boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aí em sintonia com todo mundo que acompanha a nossa querida IBNU. E como todo mundo sabe, maio é o nosso mês da família. E nós estamos aí de maneira muito especial, né, conversando para poder sintonizar aí todas as possibilidades melhores para a nossa vida. E é com muita alegria que a gente recebe hoje uma das integrantes assim muito especiais da IBNU, que é a doutora Jéssica de Oliveira Silveira. Ela é médica, né? Ela vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela, e a gente está pensando no mês da família, e nesse momento, né, de pandemia, muita gente preocupada, o pessoal precisando de cuidado espiritual, de cuidado físico, de cuidado emocional. E a Jéssica está sendo aí um verdadeiro baluarte nesse trabalho, né? Então, doutora Jéssica, fala um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho e até sobre você, Jéssica e BNU, né? Como é que é? Conta para a gente, está todo mundo curioso aqui. Boa noite, Saião. Então, já que o nosso tema é pais e filhos em época de epidemia, vou começar me apresentando como filha da Rosane e do Samuel. Meus pais, eles eram cristãos, então eu tive oportunidade de ter contato com o evangelho desde pequena. Tive minha experiência com Jesus aos 7 anos. A minha mãe, ela trabalhava com ministério infantil, educação cristã, e eu pude conhecer um pouco mais sobre o evangelho através dela e do meu pai também. E assim eu fui crescendo espiritualmente, né? Mais recente na história, eu vim para São Paulo para fazer pediatria, cursei pediatria aqui no Hospital Infantil da Ci Vargas, e esse ano eu comecei a minha residência de medicina intensiva pediátrica no Hospital Israelita Albert Einstein. E nesse momento eu estou trabalhando no Hospital M. Boimirim, que tem trabalhado, né, tem sido um centro de referência com o tratamento de coronavírus. Eu vim para São Paulo e quando cheguei aqui, eu conheci a IBNU, vim junto com a minha amiga Bianca, viemos fazer residência médica aqui. Conhecemos a IBNU através de um amigo nosso, Rodrigo. E assim eu tenho participado dessa nossa comunidade de fé, que está me ajudando muito a crescer espiritualmente, a cuidar da minha espiritualidade e a aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Que legal! Aliás, a Jéssica faz parte da nossa turma jovem aí, que tem um trabalho muito legal, tem até uns vídeos aí de reflexão, né? Verdade. Muito bons no YouTube, aí você precisa acompanhar. Jéssica, me fala um pouquinho sobre essa sua experiência médica, né? Você é pediatra cuidando de criança, né? Uhum. E aí, nesse momento, o que que você pode compartilhar para a gente? Porque, assim, eu não sei o que que você tem visto. Para mim, eu tenho visto dois tipos de pessoa. Gente que acha, não, esse negócio do Covid aí é só uma coisinha simples, daqui a pouco isso aí acabou, é apenas uma gripe mais forte, né? E tem gente que, assim, tem medo de tomar um copo d'água em casa, né? Me diga aí quem é que está enxergando a coisa direito, como é que a gente ajuda você que conhece mais do assunto do que eu, por exemplo. Eu estou participando no momento de um hospital que tem tido uma grande demanda de pacientes. E além disso, eu trabalho num setor, né, onde a gente se depara com muita gravidade. Então, tenho sido testemunha de quanto a Covid-19 pode se tornar, sim, uma doença grave. Ela vai trazer impactos para o nosso sistema de saúde, não só agora, mas no futuro também. Ela é uma doença não apenas de acometimento respiratório, como muitas pessoas entendem, mas muitas pessoas que ficam mais graves têm evoluído para doença renal, estão tendo que fazer diálise, estão tendo problemas no coração também, além de outras várias diversas comorbidades que podem estar associadas. Então, vai ser um impacto para o nosso sistema de saúde no futuro também, com a quantidade, talvez, do aumento de pacientes dialíticos, entre outras questões. É fato, na minha área de pediatria, que as crianças elas têm ficado menos graves do que os adultos e isso não tem sido compreendido ainda em sua totalidade. No entanto, ainda existem crianças que também estão ficando graves, são uma minoria, mas existem esses casos, e não pode ser enxergada a Covid-19 como uma doença tão simples assim. Tanto que ela tem causado um impacto grande no nosso mundo e no nosso país, né? Hoje, infelizmente, o número de mortos foi mais do que 1.024 horas. Então, é uma doença grave, sim, e nós temos que dar a devida atenção e fazer a nossa parte.
Então me diga uma coisa, esses cuidados que a gente está recebendo de recomendação, o álcool em gel, o lavar as mãos com sabonete, esse negócio de tentar ficar meio distante, máscara, tudo isso faz sentido, não é só uma coisa assim que o pessoal está querendo que os outros façam, né? Não, a prática da higiene respiratória, da higiene das mãos, ela é a base de tudo isso. É uma das coisas muito importantes que nós devemos e nós podemos fazer para não sermos acometidos por essa doença e também para proteger a nossa comunidade. Nós, como brasileiros, nós deveríamos cultivar mais um senso de comunidade, de talvez não se preocupar apenas com a sua saúde, mas com a saúde do outro que você está expondo. Talvez você seja um portador assintomático da doença, talvez você evolua com uma forma mais leve, mas você pode estar transmitindo para outra pessoa que vai evoluir de forma mais grave. Então, nós temos que pensar no outro também. Agora, Jéssica, vamos lá. Você, uma coisa que eu estou sentindo e vendo, né, é que nesse momento as famílias estão enfrentando um desafio maior, né? Porque existe uma série de preocupações, de tensão, de estresse, né? Muita gente, às vezes, muito tempo dentro de casa ali, às vezes um faz uma coisa que incomoda os outros, tal. E você, né, assim, a gente fez tanta coisa ligada à família durante esse mês, né? E você aí está numa posição de alguém que tem a sua experiência de filha, né? E está aí ajudando famílias também. Então, diga para a gente aí como é que foi a sua experiência de filha. E agora vamos fazer o seguinte: vamos Sim. tentar ajudar os mais velhos, né? O que é que você acha que são coisas muito boas, especiais que você tem na sua experiência como filha e algumas que você acha que talvez o pessoal de hoje, assim, que já viveu muito, né, pode ser que está precisando de um reajuste, assim, de um encaminhamento. A gente não vou tomar como coisa pessoal, pode ficar tranquila que não vou entender que é uma indireta, para a gente conseguir, assim, nos ajudar, né, na nossa conexão com todo mundo da nossa família IBNU. É fato que a minha geração talvez tenha um contato com a tecnologia que facilite esse momento. A minha experiência como filha tem sido uma experiência cheia de saudade, né? No entanto, eu estava lendo um versículo esses dias de Paulo, falando lá em Colossenses 2,5, que ele falava assim, até anotei. Porém, embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firmes na fé, a fé de vocês que vocês têm em Cristo. E eu acho que eu resolvi pensar mais como Paulo, ver que eu posso estar longe dos meus pais, agora fisicamente, os meus pais eles moram em Natal, eles não moram aqui em São Paulo, então a gente está longe fisicamente, bem longe, mas eu posso estar presente não só em espírito com eles, eu posso estar presente através da tecnologia hoje. Eu já tive experiência de morar longe dos meus pais antes, em situações de intercâmbio e do fim da faculdade, então a gente começou desde o Skype, já na época do Skype, se comunicando através de vídeo, e agora o WhatsApp tornou tudo muito mais fácil. Então, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, os aplicativos de videochamada também em conjunto, para estar diminuindo essas distâncias e também estar vendo o distanciamento não como uma forma de algo tão horrível, mas como uma forma de amor, uma forma de honrar também seus pais e de protegê-los. Não só seus pais, mas os seus avós. A minha avó também, ela mora longe lá com meus pais, ela tem 84 anos e ela está aprendendo a falar comigo pelo celular. Então, se a minha vozinha de 84 anos está conseguindo falar comigo por vídeo, eu acho que todo mundo tem essa capacidade, só é ser auxiliado por alguém e dá sim para a gente se comunicar e diminuir essas distâncias, diminuir esse momento, minimizar um pouco tudo isso. Qualquer coisa a gente pede para a sua vozinha dar umas aulas aí para o pessoal que é resistente ao uso da tecnologia, para ver se a coisa, né, melhora. Mas me diga uma coisa, na uma outra, sua, na uma sua outra condição. coisa que eu queria falar, só Pode. desculpa, em relação a essa questão dos pais, é porque eu também tenho tentado exercitar a gratidão pela saúde dos meus familiares, em um momento em que tantas pessoas estão sendo privadas de poderem ter seus familiares saudáveis. E quando eu penso nos meus familiares, nos meus pais, na minha avó, expostos à doença, eu tenho tentado minimizar meus medos, lembrando que Deus ele sempre esteve no controle, ele sempre está no controle de tudo, que nós temos que fazer a nossa parte sim, nossa parte como cidadão,
No entanto, nós temos que valorizar a capacidade científica, a inteligência, né, que Deus tem nos dado e agir corretamente nessas situações, mas crendo que Deus sempre foi o detentor da vida, da morte, de tudo, e que tudo cabe a Ele. E que quando nós nos deparamos com situações de luto ou de algum familiar ficar doente, eu tenho tentado lembrar que Deus ele nos surpreende com um poder consolador assim que só quem já passou por uma situação de luto e foi consolado pelo Espírito Santo pode definir. E essa força, essa esperança, essa força vem da esperança que nós temos no Evangelho. Isso tem tentado me consolar meu coração quando eu penso, né? Muitas pessoas eu tenho lidado com o sofrimento de outras pessoas e que falam, o versículo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas eu estou ansioso agora, eu estou com um problema agora, minha tristeza está sendo no momento. Mas a Bíblia também fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E no momento que o nosso medo natural, ele bate a porta, nós temos que ter a plena consciência de que Deus ele vai nos encher de poder, de amor e de equilíbrio nessas situações, de exposição das nossas pessoas queridas a uma doença que tem sido complicada. Amém. Coisa muito boa, né? Excelente, eu fico contente, né? A Jéssica tem sido uma pessoa muito atuante na IBNU, muito interessada, né? Já participou em momentos especiais missionários, né? Inclusive fora do Brasil, aqui, abençoando a vida das pessoas e também tem tido uma caminhada muito especial aqui com a gente, né? E ainda, né, com uma caminhada jovem na vida e já enfrentando esse desafio de estar numa UTI num momento desse de pandemia, ajudando as pessoas. Jéssica, o que você vê de mais especial? Você pode pensar na sua experiência ou outras, que os pais, né, o Provérbios tem uma sabedoria muito grande, fala que os pais entesouram para os filhos, né? Existe um legado, coisas assim que a gente depois, puxa, olha, meu pai, minha mãe, o que tem, me diz aí algumas coisas que você fala, olha, uma coisa que realmente fica, que marca a gente, são esses aspectos positivos que a gente pode ressaltar. O amor de uma mãe e o amor dos pais no momento de uma internação numa UTI, ela é muito intensificado e expresso de uma forma assim que impacta muito a gente. Então, eu tenho sido impactada por esse amor e até refletido em como o amor de Deus, como um pai, ele se também demonstra na nossa vida. Quando eu vejo esse amor expresso de forma tão forte, tão sacrificial, às vezes, porque na UTI pediátrica os pais eles podem acompanhar as crianças. Então, eu tenho convívio com eles ficam lá, eles ficam muitas vezes numa situação que é difícil, né? É cansativo ficar dentro de uma UTI. No entanto, a demonstração deles é incrível. E eu também tenho visto as crianças, né, me ensinando muito nesse momento e o relacionamento dos pais com as crianças nesse momento. As crianças, nesse momento, elas têm se demonstradas mais apegadas, mais ansiosas. São vários os sentimentos que surgem na criança, né, de raiva, de agitação, depende da situação em que a criança foi exposta. Mas os pais, eles têm tentado lidar de várias formas. E eu vi que existem vários tipos de pais. Existem os pais das crianças que estão contaminadas por Covid, que estão doentes, tendo seu filho exposto a uma doença que você não sabe muitas vezes como vai lidar, e as demandas são totalmente diferentes. Tem os pais, muitas vezes, do pessoal da Turminha das Nações, que eu tenho tido contato, de crianças que estão saudáveis, talvez sem um familiar saudável, está tendo que lidar com cansaço. Muitos desses pais têm conversado comigo, e pais de crianças saudáveis, e que estão sem trabalhar no momento, cuidando dos seus filhos em tempo integral, muitos têm tido sentimento de culpa por estarem se sentindo tão cansados em relação aos seus filhos. E eu venho dizer que isso é um sentimento natural. Console um pouco o seu coração. Estão se sentindo cansados, as pessoas estão se sentindo cansadas mesmo, não é uma tarefa fácil. Mas você, pai de uma criança saudável, que está tendo que ficar com a sua criança 24 horas em casa, agitadas, tentando organizar a rotina dela, lembre-se que você está tendo uma oportunidade de conviver mais com seu filho, num momento, numa sociedade em que é tão difícil os pais conviverem com os filhos, né? Eu tenho também lidado com os pais de crianças saudáveis que têm perdido familiares ou que têm algum familiar doente. Eu tive uma experiência recente com uma paciente nossa adulta que estava se recuperando, tinha ficado muito grave, mas finalmente se recuperou, pôde começar a contactar com a família e nós fizemos um FaceTime. E a filhinha dela, de 5 anos, veio vestida de Mulher Maravilha, cheia de amor e de tranquilidade, dando super esperança para sua mãe.
Então, lembrar que as crianças, nesses momentos, elas também nos ensinam, elas veem as coisas de uma forma mais leve, elas veem as coisas com muito mais esperança, elas nos ensinam muito nesses momentos a um pouco sobre fé também. Espera aí você me assustou um pouco agora. Agora deixa eu tentar me recuperar aqui, não sei se eu escutei direito. As crianças veem as coisas com muito mais esperança, é isso mesmo? Claro que vai variar com a idade, vai variar com a experiência da criança, vai variar com a perspectiva, com a rede social de apoio que ela tem. São muitos os fatores e os casos são individualizados. Mas, em geral, na prática da pediatria, não só agora no coronavírus, mas as crianças que eu convivi crônicas da onco, renais, crônicos, você vê que a criança, se ela teve a dor minimamente controlada, ela consegue brincar, ela consegue aproveitar o momento, ela consegue ter esperança, ela vive o luto, ela vive a dor de uma forma muito diferente do adulto. E muitas vezes elas enchem nosso coração de alegria. Então, muitas pessoas falam para mim, o TI pediátrico é muito pesado, é muito triste, você vê muitas coisas tristes em criança acontecendo, mas tem esse outro lado, de que na UTI adulto você tem que lidar com a tristeza do coração de um adulto, que é uma pessoa que tende mais a depressão, que tende mais a perder sua esperança, a refletir sobre seu propósito e se perder espiritualmente, às vezes, no momento de uma dor profunda. Enquanto a criança, tanto que a Bíblia fala, né? Se vocês não se converterem o coração de vocês como de uma criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A criança tem muito a nos ensinar. É isso aí, eu sou fã das crianças, realmente o pessoal aí precisa ver, qualquer hora que você puder, você precisa ler aí a teologia do nenê, né, para ver quanta coisa interessante tem lá. Agora, Jéssica, você como filha, assim, na sua experiência, ou mesmo Uhum. vendo outros casos, hoje você tem a liberdade aí de dizer o que, que você acha que, vendo até, porque você é pediatra, você está acompanhando pais, lidando com os filhos, me diz algumas coisas, algumas dicas em onde os pais deveriam melhorar, né? Será que tem pai que pega no pé demais o filho, tem um que pega de menos? E o que, que você pode assim dizer, né, em função da sua experiência e da sua trajetória que pode ajudar o pessoal que está aí conectado e aprendendo junto com a gente? Eu vou dividir essa resposta para ficar didática em dois setores, digamos assim. Primeiro, a questão da saúde mental, né? Pensando nas crianças. E aí vão ter vários fatores que nós podemos analisar. Mas estar atento à saúde mental da sua criança, do seu filho, se você é cuidador de alguma criança também. Lembrar que para a criança, nesse momento, a gente tem conversado muito sobre isso na Turminha das Nações. É muito importante para elas estarem mantendo uma rotina, mas não uma rotina super sobrecarregada só com trabalho. Bota para estudar, a escola está mandando dever online. Não, você tem que dar também o tempo do brincar, de relaxar, ter um equilíbrio, um momento em família. Então, tá tendo um equilíbrio entre tudo isso é essencial. Além disso, é importante talvez buscar até uma ajuda mais técnica mesmo. Se sua criança está passando por algum sofrimento intenso, alguma ansiedade que você nota algo mais grave, procurar ajuda da psicologia, da pedagogia, da terapia ocupacional, de profissionais que te ajudem a criar ideias de como você pode otimizar, melhorar esse seu tempo com a sua criança. Nós temos tido a Turminha das Nações, fazendo uma participação nos nossos cultos de domingo, e eu acho que tem sido um Legal. momento muito legal de ouvir história também com a tia Ana, de conversar, aí lá eles mandam uma tarefa normalmente para a criança fazer, então faz a sua tarefa com a sua criança em casa, motiva ela, é uma tarefa divertida, não uma tarefa cansativa. E além disso, entrar no universo da criança, não deixar ele sentado na televisão horas e horas e horas e cuidar da sua vida. Mas senta com ele, vê o filme com ele, brinca com ele. Temos slime, que está na moda, pintura, fazer uma experiência científica com seu filho, supervisionada, conversar com ele também. E também uma coisa muito legal que a gente conversou na Turminha das Nações é expor a sua criança a conversar com os amiguinhos. Marca um FaceTime com um amigo, com seu filho e o amiguinho dele, coloca para jogar, tem alguns jogos online que as crianças maiores estão jogando juntas, que os pais da Turminha da Nação até marcaram, vamos marcar o fulaninho, brincar com o fulaninho. Então, assim, tem muitas opções legais, e é isso, basicamente, eu acho assim, e estar atento à saúde mental da sua criança. Essas são as ideias, mais ou menos assim, no termo da saúde mental. Além disso, nós temos que ter o cuidado, né, no sentido físico também, de não estar expondo sua criança na rua, de estar praticando higiene, usando álcool gel.
o uso da máscara também, se for muito necessário a criança sair, a criança também tem que usar máscara a partir dos 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendado, e estar atento a todas essas medidas que o Ministério da Saúde tem implementado também para a criança, na saúde da criança. Pois é, Jéssica, a gente quer deixar claro para toda a nossa turma aí, e aí eu vou entrar um pouco na nossa conversa, né? Você pode enviar a sua pergunta se você tem alguma dúvida que envolve essa relação pais e filhos, mas assim, eu vou dizer um pouco da minha experiência, né, nesse sentido. Eu acho que existem muitos pais que têm, assim, uma experiência de vida e que eles costumam reagir e tentar pautar a maneira de lidar com os filhos a partir da sua experiência de vida. Por exemplo, o sujeito teve uma situação de muita dificuldade econômica na sua trajetória. E aí ele falou: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Então aí ele diz o seguinte: olha, eu vou dar o que for necessário. Aí ele cria assim os filhos de uma maneira em que ele pretende evitar toda e qualquer dificuldade, luta e sofrimento dos filhos, né? Ou às vezes a pessoa até enfrentou uma situação tipo, minha educação foi rígida demais, né? Meu pai era muito duro, minha mãe era muito ranzinza, né? Então agora com meus filhos a gente, né, vai ser só festa, né? E aí o que eu percebo é que às vezes, né, por essa atitude desequilibrada, né, alguns pais ou tratam os filhos de maneira rude e dura demais, né, e perde a conexão relacional, e outros são muito soltos, né, e não tem essa conexão. E a minha percepção é que, assim, é, e é muito perigoso, assim, no ambiente até de igreja religioso, porque as pessoas fazem as coisas erradas e botam a culpa em Deus, né, ele passa do ponto e diz que ele está seguindo a palavra, né? Ele desce o bambu no filho e diz, não, eu estou disciplinando, né? E aí, nesse caminho complicado, né, uma coisa que assim eu tenho aprendido a perceber, estudando a Bíblia, convivendo e vendo de perto e tendo experiência própria, que a gente não pode perder o coração do filho, né? Perder essa conexão pessoal, mesmo que muitas vezes o filho venha agir de uma maneira que a gente acha que não seria melhor, tal, né? E ter essa conexão. E da parte dos filhos, olha, eu tenho conversado com tanto filho na minha vida, e às vezes o que eu acho difícil nos filhos é que eles não conseguem, às vezes, superar a relação excessivamente protetora de alguns dos pais, né? Ou uma relação problemática de revolta, de aborrecimento, de rebelião, e a pessoa não libera o coração. Você que está mexendo com a área de saúde, você que tem um coração ministerial, está envolvida em missão, envolvida na Turma das Nações, tal, você acha que essa percepção faz sentido? Você queria comentar, acrescentar, dizer qualquer coisa nessa direção? Como é que você vê isso? Eu acho que faz total sentido, pastor. É muito coerente, sim, essa visão. E esse momento, eu tenho tentado pensar que nesse momento de dor, de pandemia, nós temos que tentar tirar coisas boas desse momento tão ruim. É a única coisa que nós podemos fazer com uma tragédia é tentar extrair lições dela e transformar. Deus é maestro em transformar coisas ruins em coisas boas, essa que é a verdade. Ele consegue fazer coisas incríveis. E nós temos que aproveitar esse momento para tentar tirar coisas boas. E uma das coisas boas é que nós podemos, nas crianças menores, desde já exercer o conceito de responsabilidade. Agora que você está convivendo mais com seu filho, que você está no dia a dia com ele de uma forma muito mais próxima, é um bom momento, talvez, para ensinar papéis de forma prática. Então, colocar o filho para forrar a cama, ensinar também responsabilidades, não só tá aqui seu dever e depois brincar o quanto quiser. Não, tarefas de casa simples, ajudar com o cachorrinho, a limpar o cocô do cachorrinho, alguma coisa assim que também seja para criança, mas que vá ensinando um pouquinho para ela, sabe? Tudo isso auxiliado, tudo isso junto. Isso daí vai ensinar para a criança lições muito valiosas. E com os adolescentes, os maiorzinhos, é um momento mesmo de se tornar talvez até mais amigo do seu filho. Você vai estar convivendo de uma forma tão intensa, não
não deixa ele só no celular, conversando com os amigos dele o dia inteiro. Senta, conversa, pergunta, ouve, né? Ouvir é muito importante também. Então, é tudo uma questão de um equilíbrio muito grande, mas acredito que faz sentido sim. E os filhos têm que sim ter um coração mais aberto, envolve uma questão mesmo de uma maturidade familiar, social, espiritual, uma maturidade em muitos sentidos. E se você é um pai e seu filho não tem apresentado essa maturidade, eu acho que o principal também é a oração. Ore, porque Deus que quebranta os nossos corações, Deus que muda os corações. Na adolescência, às vezes, é uma fase difícil, de revoltas. Eu não sou mãe ainda, então eu sei que muitas dessas dicas que eu estou dando são muito mais desafiadoras do que eu posso imaginar. Mas eu convivo com muitos pais, convivo com crianças, e acredito nisso sim que o senhor falou. Agora, bom, nós temos aqui a Jéssica médica, né? Nós temos a Jéssica filha, que conhece essa realidade da família, e temos a Jéssica que, além da ciência, é a Jéssica que tem fé. Me conta um pouquinho, Dom, como é que foi a sua convicção, né? Porque a gente estuda bastante, né? Vai para a faculdade, tem um monte de ideia e de ideologia que, inclusive, bate de frente com a fé, né? Como é que você se tornou cristã convicta, sua experiência de fé, de nascimento, e conta para a gente, porque é interessante, né, a gente poder, porque hoje o mundo é meio complicado, né, tem gente que acha que se a gente usa a razão, a gente joga fora a relação com Deus, e tem gente que acha que se você é religioso, você é maluco e não raciocina e deixou de ser inteligente. Como é que é isso? É interessante essa pergunta, pastor, porque não é tão desassociado da pediatria, a minha experiência com Cristo, porque foi numa idade menor, e quando eu cresci, o fato de eu ter tido uma experiência tão importante numa idade de pré-escolar, de escolar, na verdade, né, 7 anos, fez com que eu valorizasse a importância da criança, o quanto que a criança já entende. Então, é associada, a minha experiência com Cristo, ela é muito associada com a minha escolha vocacional e com a minha escolha ministerial. Quando é que você se converteu? Como é que é a sua experiência? Tinha que idade, mais ou menos? Então, eu já tinha, meus pais, eles já apresentaram o evangelho para mim desde muito pequena, de uma forma muito doce, muito leve. Eu nunca fui, quando eu era criança, eles me levavam para a igreja, minha mãe também me ensinava as coisas muito em casa. A gente tinha culto doméstico e compartilhava da Bíblia ou versículos, às vezes, no dia a dia. Isso foi mais importante para mim do que qualquer coisa que eu aprendi em algum ambiente religioso. Foi esse dia a dia mesmo, com meus pais conversando comigo. E eu, uma hora na adolescência, com 7 anos, eu conversei com Cristo no sentido de, Senhor, eu quero viver isso, eu acredito mesmo nisso, eu tive um pouco mais de convicção da minha fé, é uma idade formadora muito grande da personalidade da criança, e foi uma fase muito importante para mim. Na adolescência, eu fui exposta a muitas outras religiões e muitos outros pensamentos com os meus amigos. Eu sempre tive amigos de várias religiões diferentes. E eu sou muito curiosa. Então, eu estudei outras religiões também por curiosidade, mas na minha experiência com Cristo, na minha experiência com Deus, sempre fui me aproximando da fé cristã no sentido de Cristo no dia a dia, falando comigo com experiências individuais que às vezes é até difícil de descrever. Mas aos pouquinhos eu fui me aproximando e crescendo mais nessa caminhada de fé. Mas a minha experiência mesmo com Deus foi na minha casa mesmo, com 7 anos, na solidão do meu lar, digamos assim, e com meus pais. E foi muito importante para mim, e por isso eu valorizo muito a experiência das crianças. E você, na sua trajetória, quando jovem, assim, você teve algum momento de crise de fé? Falei, de repente, tudo isso que eu estava pensando é só uma experiência emocional, particular, familiar, não tem nada a ver. Você passou por algum momento e depois amadureceu? Existiu alguma epidemia espiritual aí no seu coração, né? Como é que foi essa sua experiência? Acredito que é natural, sim. E foi interessante falar disso agora, em momento de sofrimento que a gente está vivendo, que em alguns momentos de sofrimento eu pensei algumas coisas em relação a por que, que Deus está permitindo isso acontecer, por que, cheio de porquês. Deus foi muito gracioso com a minha vida, porque quando eu bati essas dúvidas, Deus me deixou encontrar pessoas que não ficaram com medo das minhas dúvidas, que falaram, você pode ter dúvidas e não vão existir respostas para tudo, mas Deus vai demonstrar o amor na sua vida, Ele vai demonstrar graça, Ele vai falar com você de alguma forma.
E Deus, ele falou comigo, especialmente, individualmente, no meu coração, quando essas dúvidas mais fortes bateram. O ambiente da faculdade, que eu tinha muito medo, não foi tão desafiador assim, igual eu imaginava. Eu imaginei que ele seria pior. Mas, pelo contrário, eu encontrei na faculdade menos pressão do que na idade da escola. Na escola, as pessoas... porque quando você é adolescente, parece que sua personalidade não está tão formada ainda, e você vai tendendo para várias coisas, e as pessoas fazem muito bullying. Eu tive umas experiências com bullying na adolescência, e eu ligava mais quando eu era adolescente. Na faculdade, eu acho que eu já cheguei um pouco mais tranquila de quem eu era, de quem eu queria ser, do caminho que eu queria seguir, das amizades que eu queria ter. E na faculdade eu encontrei um ambiente muito aberto. Eu convivi com amigos que pensavam extremamente diferentes de mim. Meus melhores amigos na faculdade são pessoas com pensamentos religiosos totalmente diferentes do meu, mas nós conseguíamos conviver bem porque tinha uma situação de respeito. E na faculdade também eu encontrei um grupo cristão chamado Alfa e Ômega, que foi também um ambiente de crescimento de fé. Então, a faculdade ajudou muito no meu crescimento espiritual e no meu aprendizado sobre o cristianismo, sobre a fé que eu tinha contato, né, em Cristo. E os desafios, eles foram minimizados com esses grupos de apoio, com um entendimento maior das pessoas, mesmo as que pensavam diferente de mim. Legal. Agora, Jéssica, a gente tem, né, estado junto, acompanhando aí, e você não é só uma cristã de convicção, né? Porque eu conheço muita gente que tem Jesus no coração e do coração ele não sai de jeito nenhum. Fica bem guardado, escondido lá dentro, a gente nem consegue achar, né? Não tem nem pelo caminho venoso nem arterial, você não acha daquilo que está lá dentro, né? E aí você tem participado, né? Eu sei que na IBNU você participou desses esforços. Me fala um pouquinho nos seus empreendimentos pessoais de perfil missionário, humanitário, né? Me conta para a gente aí uma experiência que ficou muito marcada, né? Porque você teve a oportunidade de ir no Paraguai, no Moçambique, aqui na IBNU, mas já tinha feito esse tipo de viagem em outras situações. Qual foi o momento mais marcante nessa dimensão de encontro da medicina com a missão, e você fazendo diferença lá? Mas eu vou ser sincera, eu acredito que o nosso dia a dia, eu tive várias experiências realmente. Ano passado, eu optei por não prestar prova de residência, parei um ano, me envolvi com alguns projetos que eu tinha interesse em conhecer, tentei ajudar no que eu podia e aprender também com esses ambientes a que eu me expus. No entanto, eu acredito que essa questão da vocação e do uso da sua profissão, não só da medicina, mas de qualquer profissão, você pode usá-la para fazer o bem, para fazer diferença na sua comunidade, principalmente no dia a dia. Depois de tudo de experiências incríveis que eu vivia no passado, o que mais me marcou foi a minha rotina diária na IBNU, com o meu grupo, no meu pequeno grupo, para ser bem sincera. Claro que Deus, ele fala especificamente quando você participa de projetos assim, você vive experiências, você se relaciona com pessoas que vivem histórias de vida muito diferentes da sua, mas o essencial que eu tenho aprendido é você estar servindo no dia a dia no que te aparecer. Você não precisa fazer coisas assim mirabolantes. Às vezes, aquela conversa com aquele amigo naquele dia fez tanta diferença, sabe, para a vida daquela pessoa. O Romário está aí, né, para provar que é um amigo nosso lá do Geek, que foi uma coisa incrível para mim, ver como ele foi crescendo com Deus e crescendo com várias questões espirituais no dia a dia. Não teve um dia especial. Mas Deus deu o privilégio, sim, de poder estar participando lá em Moçambique, estar conhecendo o projeto que a IBNU apoia lá, uma realidade de extrema carência, que está precisando muito de ajuda, e também no Paraguai, foram experiências muito grandes. Fui na questão da Amazônia, com o pessoal da Junta de Missões, e foram experiências muito valiosas. Mas, além dessas experiências pontuadas, eu acho que o importante é, no dia a dia, a gente estar tentando ser útil para o próximo, para Deus, e sendo útil com o que Deus deu na sua mão. Legal. E você falou, então, aí, porque geralmente o pessoal geralmente gosta de ver um negócio mais exótico, né? Olha, fiz uma coisa muito diferente, e você realmente trouxe, você usou a expressão falando, olha, o meu dia a dia na IBNU. Como você chegou na IBNU não faz tanto tempo assim? Aliás, nem a IBNU não faz tanto tempo, a IBNU só tem 13 anos, né? Verdade. O único que tem mais tempo aqui sou eu mesmo, né? Então, o que você acha, na sua experiência, mais legal, mais interessante, mais assim edificante na sua experiência com agora a grande família IBNU?
que para você foi mais marcante positivamente? Para mim, uma das coisas mais marcantes foi a visão. Foi uma visão que eu estava refletindo hoje sobre isso, como ela é propícia nesse momento de pandemia. Porque até anotei a nossa visão aqui, falava assim, uma comunidade saudável, nesse momento, mais ainda saudável em vários aspectos, é uma saúde bem holística nesse momento. Uma É isso comunidade aí. saudável para uma cidade melhor. Então, eu gosto muito dessa questão de a igreja, não como um templo com as pessoas lá dentro, fechada no seu mundinho, sem agir na sua comunidade, sem ser útil, sem influenciar as pessoas e servir a sua comunidade, né? E que objetiva revitalizar a cidade por gente que gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu fiz pediatria também porque eu gosto de gente. Gente que gosta de gente e segue a Jesus, que realmente tem sido nosso guia, nossa luz e que nos ensina tanto. Então, acredito que assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a visão. Claro que essa visão muitas vezes podia ser teórica e não manifesta na nossa prática. Então, o dia a dia, nos cultos mesmo, indo, ouvindo a palavra, estudando, né, tendo a oportunidade de fazer tantos estudos legais, e com o pessoal do meu pequeno grupo também, demonstrando amor, porque falar tudo isso bonito e na prática não viver nada não adiantaria nada, né? Então, tá podendo conviver com pessoas diferentes de mim e exercitado a fraternidade, o amor, conhecendo, saindo, comendo depois do culto juntos, coisas simples assim, são o que me marcou. Não foi nada tão uma coisa estratégica pontuada assim, mas era nossas saídas depois do culto no domingo mesmo, depois do estudo, para ficar conversando sobre o que a gente tinha falado e comendo no shopping lá perto da igreja. Legal, tá. Bom, Jéssica, a gente quer agradecer de coração, né, a sua participação é muito importante, né, nesse momento que a gente está falando de família, a gente teve vários estudos, tivemos lives comentando, né, falando sobre aspectos diferentes, semana passada foi sobre adolescentes, na anterior a gente falou diretamente no trabalho com crianças, as mensagens têm sido direcionadas para isso, né, a gente agradece a Deus pela sua vida, né, pelo nosso grupo aí de jovens e oramos para que Deus abençoe você. E acho que esse elemento que você destacou, que a gente precisa reforçar, é que a gente não vai à igreja, né? A gente é igreja. É Nós verdade. somos, né, essa gente que conheceu a graça bendita de Deus em Cristo Jesus e a gente quer fazer diferença, né, para ser sal da terra, luz do mundo. E Deus abençoe você. Vamos estar orando para você na linha de frente Ore, lá, por favor. nesse momento aí de estar na UTI com pessoas em dificuldades, né? E também pela sua família, com os pais à distância, né? E a gente nesse momento tão complicado. E agradecer a participação de todo mundo e convidar vocês a estarem sintonizados com a gente. A BNU tem muita gente extraordinária que a gente nem fica sabendo de tudo, né? Quando a gente vai ver, o pessoal já fez, né? Tem alguém doente, alguém correu lá e levou comida, o pessoal mobilizou e foi levar a cesta básica, o outro está evangelizando em tal lugar. E então isso tem sido muito bom. Então a gente quer encerrar esse momento, não sei se você quer dar a sua palavra final, assim, de gratidão, de expressão, e depois a gente então tem uma palavra de desfecho e de oração, e a gente termina o nosso momento online com toda a turma que está com a gente aí acompanhando. Só agradecer mesmo a Deus que mesmo a esse momento de tanta dor, Ele tem nos ensinado, né? Tem cuidado de nós nos detalhes, tem nos ajudado a passar pelo luto, pela dor que muitos de nós temos vivido e vivemos até na nossa comunidade. Que Deus possa nos usar no dia a dia para sermos esse consolo do Espírito Santo na vida do outro também, estarmos demonstrando amor. E peço oração por mim, que Deus esteja ajudando, peço oração pelos pacientes, pelos meus pacientes, que Deus esteja cuidando e dando sabedoria nas nossas decisões. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria ter uma palavra final para a gente poder ter o nosso desfecho aqui, uma palavra de gratidão a todo mundo que nos acompanhou, né? E que está sintonizado com a gente. Mais uma vez, obrigado a
Jéssica aqui, né? Deixa eu ver se nós temos alguma coisa especial aqui, deixa eu só olhar aqui, Tá, Jéssica, olha, tudo bem. palavras de muita gratidão, de muita Que bom. gente aqui, da Dani, da Kátia, do Que bom. Jefferson, da Bárbara, Eliane, a Sandra Matar, Kátia Oliveira, né? Uma palavra também muito importante para vim um pouquinho, mas desejo tudo de maravilhoso para vocês. Pastor Samuel é a filha do meu pastor aqui da Igreja Batista Cidade Jardim. Olha É, isso mesmo. lá, né? Louva a Deus por minhas filhas, Rosânia Maria de Oliveira Silveira, Minha mãe. linda de Deus, orgulho dessa médica, e muita gente aqui mandando um abraço, muito obrigado, né? E aí a gente está caminhando aqui. Deixa eu só ver uma questão. Uhum. Alguém perguntou aqui, doutora Jé, você acredita que a ciência conseguirá alguma vacina que possa erradicar a doença, ou existe a possibilidade dela permanecer como uma doença endêmica sem vacina? Qual é a sua perspectiva no momento? Graças a Deus, as vacinas elas têm sido uma bênção na nossa comunidade, na nossa sociedade. Meus professores pegaram época em que meningite, meningococcemia matavam várias crianças, e a vacina contra a meningite veio como uma grande esperança e mudou a minha realidade, por exemplo, hoje, né? Já não peguei as doenças que eles pegaram. Então, nosso objetivo com o coronavírus também é caminhar, sim, no sentido de construção de uma vacina. Quando isso vai acontecer, não fica tão claro, é uma coisa difícil de se responder, mas acredito que tem essa esperança, essa possibilidade, sim. Uma outra questão é se você vê a tendência de uma quarentena mais estendida, você acha que a gente está no epicentro da pandemia? Qual é a sua sensação nesse momento? Uhum. A nossa curva, nosso pico, né, ele tem sido meio prolongado e está difícil da gente ter esse definidor, porque as nossas políticas ocorreram divergências, tem ocorrido algumas dificuldades nas nossas medidas de implementação social, não foram tão rígidas quanto em outros países, foram de difícil controle e fiscalização, diferente de outros países. Então, essa é uma pergunta, é a pergunta de 1 milhão que tantas pessoas estão fazendo, e é difícil estimar esse período. Tá. Bom, a gente agradece, quero dar minha palavra de gratidão a todos e dizer o seguinte, que na minha experiência de vida, eu tive uma história muito complicada na minha formação, não convivi com pai e mãe, sei o que significa lacuna familiar. Deus trabalhou na minha vida de uma maneira muito especial, família é algo absolutamente muito importante. Minha experiência, minha vida atingida pela graça de Deus fez toda a diferença, e por isso a gente quer pedir que todos nós, enfrentando um momento difícil, né, sabendo que agora é hora da gente ficar dentro da arca, né? É hora que a gente tem que esperar o momento, a gente tem que desenvolver a paciência, cultivar, né, esse relacionamento próximo, né, aproveitar esse momento, como a Jéssica falou, tirar lições positivas para o benefício da nossa vida, da nossa família. E a minha esperança, a minha oração, Jéssica, é que saindo desse momento depois, a gente venha sair melhor do que entrou, né? A Amém, gente tenha pastor. realmente uma experiência especial. Então, a gente vai encerrar com uma palavra de oração, de gratidão a você e um abraço aí muito grande, apesar de ser longe, para todo mundo que está em sintonia com a gente, tá? E você está sempre convidado a estar em sintonia aqui com a IBNU, e você está em casa aqui junto com a gente, com essa gente que gosta de gente e que segue a Jesus. Tá bom? Vamos orar então. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigado pela vida da Jéssica. Pedimos a tua mão de bênção especial sobre ela nesse trabalho, nesse desafio de estar ali enfrentando esse momento que envolve tanta luta, ó Deus, física e até mesmo espiritual, abençoando famílias no momento tão difícil. Pedimos a tua proteção, a tua graça, o teu poder sobre a vida dela. Abençoa também a família dela que está distante, com a tua mão de graça e de bênção. Abençoa
os queridos da IBNU, todos aqueles que estão em sintonia conosco, e pedimos a tua bênção e que a tua misericórdia se manifeste nesse momento difícil sobre nossa cidade, nosso país e o nosso mundo que precisa tanto de ti. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jéssica. Obrigada, Sayão. Um abração para você e para toda a nossa querida turma em sintonia com a gente, tá? Bom descanso e estamos juntos aí. Deus abençoe. Tá. Grande Tchau, abraço. Sayão. Obrigada. Saudade. Nada. Abraço.